vocês, né? Falar sobre depressão não é nada fácil. Não é nada simples. Principalmente quando as minhas folhas não estão na sequência. Bom, se nós descobríssemos hoje, se qualquer um de nós descobrisse hoje o segredo da felicidade, a receita da felicidade, o que a gente faria com ela? Possivelmente a resposta. E se essa receita fosse tão simples, que eu já tropecei nela, quase caí, e não vi? Se todos nós já tropeçamos nessa receita, em coisas muito fáceis de fazer, e a gente não deu valor. O que se valoriza muito hoje são coisas que muito elaboradas, complicadas, caras, coisas fáceis, não tem muito valor. E as pessoas, nós, temos a tendência de olhar longe e não ver o que está perto. O que causa a depressão? Isso ainda é um grande mistério para a humanidade, porque a ciência nos fala uma coisa, mas a própria ciência já está descobrindo que o que eles falam não é bem assim. Os médicos dizem que é um desequilíbrio de químicos no cérebro. Harvard, recentemente eu li algo de Harvard, que eles já têm pesquisas que provam que os químicos não é o que causa a depressão. Pode ser um dos fatores, mas não é como as companhias farmacêuticas nos dizem. Mas nós não vamos falar sobre esse lado, o lado psicológico, o lado da psicologia, da ciência. Isso tem bastante gente fazendo. Quando Kardec falou que a ciência sem o espiritismo se acha incapaz de explicar certos fenômenos somente pelas leis da matéria, e o espiritismo sem a ciência se encontra sem provas. Ele não podia estar falando nada mais certo. Porque a ciência, apesar de ter conseguido grande avanço para nós, para a nossa qualidade de vida, até para a nossa média de vida como seres encarnados, sempre chega como se fosse uma parede. Existem casos onde eles não conseguem passar de um certo ponto. E os médicos nos dizem, isso foi um milagre. É a única palavra que eles têm para expressar. Pois o Espiritismo está dos dois lados dessa parede. O Espiritismo abraça a ciência e vai um pouco além. Não, vai muito além. Dessa parede, eu chamo o grande paredão da ciência, né? Então, nós conseguimos passar disso com os ensinamentos espíritas, com a nossa prática espírita. Johann Hari escreveu um livro chamado Conexões Perdidas. Ele, quando estava indo para a faculdade na Europa, ele se encontrava numa depressão profunda. E depois ele começou a pesquisar, foi em vários países e pesquisou sobre a depressão. O que causa a depressão e como a pessoa consegue sair da depressão. Então ele catalogou 9 causas, variando desde situação econômica, status social, perda do emprego, da namorada, coisas assim. E na cura da depressão ele achou situações semelhantes. No tratamento, pessoas que conseguiram um emprego melhor, pessoas que mudaram de atividade, e ele listou inclusive fazer o bem. As pessoas que se dedicam a obras de caridade conseguiam bons resultados no combate à depressão. E oração. Quando ele falou em oração, ele falou, isso não funcionaria para mim porque eu sou ateu. E eu fiquei feliz quando ele falou isso no livro. Porque aí a gente tem
a ciência materialista, ele é uma pessoa totalmente materialista, confirmando coisas que nós aprendemos no Espiritismo. Eu achei legal a pessoa ser ateu e nos trazer uma informação que é idêntica à que nós temos acesso aqui na Casa Espírita. Então, a ciência avançou muito, mas ainda tem aquela muralha, ela ainda chega e bate nessa muralha e não consegue passar. Kardec mesmo falou, cabe à ciência explicar as leis da matéria. Cabe ao Espiritismo explicar as leis do Espírito. As leis que regem o mundo espiritual. E sabemos que o Espiritismo nasceu, nos foi trazido como uma ciência. Kardec mesmo definiu que é uma ciência, quem sabe isso? Os alunos do Wesley. Uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e a comunicação com o mundo físico. Então Kardec nos trouxe o Espiritismo como uma ciência. Depois ele tomou o corpo de uma religião, mas continuou sempre lado a lado com a ciência, porque assim ele vai crescer junto com a ciência. Na Gênese, já falei isso. Isso que eu falei de Kardec está na Gênese, capítulo 1, item 16. Ciência sem espiritismo se encontra incapaz de explicar certos fenômenos, somente pelas leis da matéria, e o espiritismo sem a ciência lhe falta confirmação. Nós somos espíritos universais. No livro dos Espíritos nos fala que a nossa evolução não se dá somente aqui na Terra. Nós evoluímos em outros orbes, possivelmente até chegar aqui. De acordo com o que a gente lê no livro dos Espíritos, até os animais, eles vão para mundos mais evoluídos, lá eles continuam sendo animais, mas mais evoluídos que nós, os nossos animais aqui na Terra. Então, quando chegamos na condição humana, nós já estivemos em outros mundos. Então, nós não somos terráqueos. Nós não somos brasileiros, nem americanos. Nós somos espíritos universais. A nossa casa, o nosso país é o universo. Filhos de um Deus universal. Criou esse universo gigantesco. E às vezes nós nos prendemos e nos escravizamos a uma coisa tão pequena que é a matéria, que é o mundo material. Como pode um ser eterno se escravizar de algo perecível? Como pode a gente dar tanta importância a esse mundo quando nós somos eternos? E sabemos que esse mundo vai ficar para trás. E de acordo com a minha pesquisa, as causas da depressão que a ciência nos traz são todas relacionadas com o mundo físico. Mas como pode isso? Então existe algo errado. O universo está constantemente buscando equilíbrio. A gente vê a dança dos planetas, a natureza. Constantemente o universo está procurando se equilibrar, procurando um ser no outro, os orbes, os planetas, as estrelas. Estão sempre buscando equilíbrio. Nós também. O que faríamos nós se entrasse agora aqui nessa sala um regimento de centuriões e nos aprisionasse e levasse para as masmorras para depois a gente ser sacrificado numa arena fazendo um show para a população de Roma? Alguém entrava em pânico? Primeiro aqui, ó. Eu passo por baixo da porta, eu acho. Mas o que levava os cristãos da primeira hora a se entregar nesse sacrifício cantando hinos evangélicos, felizes por dar sua vida em nome do cristianismo nascente? O que levava essa gente a fazer isso?
por que nós não temos esse mesmo sentimento? Por que se meu filho jogar meu celular dentro de um balde d'água eu entro em pânico? Aí eu esqueço que eu sou espírita, que eu sou cristão, não é? E isso é uma coisa que eu tenho pensado nessa questão por muito tempo. E fazendo essa pesquisa eu acabei descobrindo. E pasmem vocês, a resposta ou as respostas estão no Livro dos Espíritos. Eu fui na questão 614, que fala assim, Kardec pergunta aos espíritos, o que se deve entender por lei natural? E eles dizem, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Aí já tem algo, né? Se nós estamos buscando felicidade, sabemos que a lei de Deus está aí para nos garantir a felicidade. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ok. Então, se eu não estou feliz, eu vou analisar as leis de Deus, não é? Porque quer dizer que eu estou afastado dela. Mas eu gostaria que a coisa fosse simples assim. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência do homem, certo? E a última coisa que a gente lembra, que a gente consegue acessar é a nossa consciência, certo? A gente consegue muito bem julgar os outros, apontar defeitos, mas a nossa consciência, ela fica lá, eu estou ok, eu estou legal. Vejo os defeitos dos outros, mas não vejo os meus. Aí, outra questão que me apareceu. Como eu vou fazer para poder entender as leis de Deus? Se a minha felicidade está no cumprimento dessas leis. Como eu vou fazer? Que recurso eu vou utilizar? Como é que eu vou entender isso? E no mesmo Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre os animais, sobre se eles têm a noção da existência de Deus, e a questão 597, 603. Então os espíritos respondem que para os animais o homem é um Deus. E que a distância espiritual entre um animal e um homem é mais ou menos equivalente àquela entre o homem e Deus. Aí eu pensei, eu estou frito. Se eu tentar entender as leis de Deus, sabendo que o meu entendimento é equivalente àquele peixinho no aquário, que fica tentando entender o que eu faço, eu estou enrolado para conseguir cumprir as leis de Deus. Eu não consigo nem entender. Está muito longe do meu entendimento. Aí tem a questão 730. Uma vez que a morte nos faz passar uma vida melhor, e nos livra dos males desta, sendo, pois, mais a desejar do que temer, por que lhe tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão? Por que o medo da morte? Eu acabei de falar sobre os centuriões romanos, não é? Nós temos aqui um grupo de cristãos, amamos Jesus, sim ou não? Sim. Agora todo mundo baixinho, né? Acabar que eles estão ali já ouvindo, já que eles já estão atrás da porta escutando. É sim, né? Mas se eles entrarem aqui, todo mundo se apavora, todo mundo sai correndo. E a resposta dos espíritos é a seguinte: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a sua existência, a sua vida, para cumprir a sua tarefa. Aí sim, agora já começou a fazer mais sentido, certo? Então quer dizer que a pessoa que tem pavor da morte, ela está procurando prolongar a sua existência
para poder cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas, a não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo, a voz íntima que o induz a repelir a morte. Lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para ele. Ok? Então, se nós temos medo da morte, se nós nos apavoramos com a ideia da morte, isso quer dizer que ainda não cumprimos a nossa tarefa. Ok? E como é que eu vou saber qual é a minha tarefa? Se eu esqueci tudo. A gente tem o tal do esquecimento. Como é que fica isso? Eu queria comentar a passagem de João 3,16, que é onde fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que nele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vi essa passagem durante anos no Brasil, quando eu era adolescente. O ônibus que eu pegava, ele parava tinha uma parada do ônibus, e tinha uma casa que tinha uma placa com essa passagem bíblica. E eu, toda vez que o ônibus parava ali, eu lia. Eu acabei memorizando. E naquela época, com o meu entendimento igual aquele peixinho no aquário, né? Mas eu já imaginava mais ou menos o que falava, o que queria dizer no sentido espiritual, não no sentido literal, como a Bíblia muitas vezes a gente tem a tendência de interpretar. A vida eterna é resultado da morte, né? Assim, para nós que estamos encarnados, quando fala terá a vida eterna, quer dizer, essa vida eterna vai ser em espírito, não no corpo físico. Mas por que fala para que não pereça, mas tenha a vida eterna? Perecer é o quê? Morrer, né? O corpo morrer. Mas eu busquei uma interpretação de perecer e sugere uma morte sofrida, uma morte traumatizante. Aquele sofrimento, aquela dor, que é o quê? É o que nos fala o pavor da morte, da pergunta 730 do Livro dos Espíritos. Então, se eu for morrer agora, fatalmente eu vou perecer, porque eu vou sofrer. Eu não vou querer morrer. Eu não cumpri minha tarefa. No entanto, se eu cumpro a minha tarefa, se eu estou em paz comigo, com a minha consciência, com a minha obrigação de cristão, eu vou ter a vida eterna. Vai ser uma passagem tranquila, suave, para a vida eterna. Que era o que acontecia com quem? Com os cristãos dentro da arena. Por isso eles entravam cantando. Eles não tinham medo. Eles sabiam. Eles tinham certeza no coração deles que eles não iam sofrer. Que aquilo ali não era sofrimento. A causa era tão grande, não era sofrimento para eles. Então nós temos aqui, vamos tentar... Está todo mundo entendendo, gente? Eu estou falando sobre depressão, tá? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, ok? Mas não adianta eu vir para cá e falar de neurotransmissores, serotonina e não sei o que, mais que um monte de coisa. Porque aquilo aí não vai resolver o nosso problema. Não vai resolver mesmo. Não quando nós temos os recursos que o Espiritismo nos traz. Ok? 6 anos, talvez 7, como atendente fraterno. Eu já atendi vários casos de depressão, já conversei com muita gente. E, como passista, eu tenho oportunidade de avaliar os resultados dos tratamentos, dos conselhos que a gente fornece e dos tratamentos. Nós nunca, jamais vamos aconselhar uma pessoa a deixar de ir ao médico ou parar de tomar os remédios. O tratamento médico não tem nada que ver com o nosso tratamento aqui. E o nosso tratamento aqui é uma
é uma ajuda para que a pessoa consiga se organizar mentalmente, espiritualmente, para poder tomar as decisões e resolver a sua vida, as suas questões na vida, né? Já vimos que o homem deve prolongar a sua vida para poder cumprir sua tarefa. Já vimos que a nossa tarefa não está cumprida, por isso ainda temos esse pavorzinho da morte. Mas como é que nós vamos chegar nessa tarefa? Como é que eu vou descobrir essa tarefa? A gente volta nos ensinamentos de Jesus. Vamos voltar no ensinamento de Jesus. Quando ele nos trouxe o maior de todos os mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mas eu amo a Deus. Eu amo ao próximo. Será? Será que eu amo mesmo? Quem é o próximo mais próximo de mim? É eu mesmo, né? Esse é o corpo que Deus me deu. Eu tenho que primeiro tomar conta desse corpo. Eu tenho que ter uma alimentação saudável e procurar estender a vida desse corpo. Sabemos que somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus. A lei de Deus é essa mesma: amar uns aos outros, amar a nós mesmos. Mas tem um detalhe: o que nós estamos fazendo, porque saber, entender e saber que nós temos que executar essa tarefa é uma coisa. E outra é começar a agir. Onde eu começo a agir? Vamos tentar começar a agir dentro da nossa casa, com a nossa família, na tolerância, na paciência. Vamos tentar começar a agir no nosso trabalho, na nossa interação no dia a dia. E se a tristeza quiser nos sabotar, quiser nos pegar, vamos pensar que nós temos mais para dar do que a gente imagina. O livro Minutos de Sabedoria traz uma mensagem, que acho que é a 169. E ali fala do amor. Aquele que diz amar e cobra, ele, na verdade, ama mais a si mesmo do que aquela pessoa. Quando o amor é dar, não é receber. A pessoa que só recebe, ela cada vez quer mais. E a pessoa que começa a dar, a doar de si, ela cada vez vai se alimentando, vai crescendo esse amor, vai multiplicando. A felicidade, ela é compartilhada. Existem níveis da depressão onde a pessoa já está muito, muito profundamente deprimida. E é difícil conseguir, às vezes, que essa pessoa saia do quarto, que saia da cama. E, aliás, o que me trouxe ao centro, na verdade, foi a depressão de uma outra pessoa.
e eu vim fazer um tratamento à distância para essa pessoa. E ela melhorou, mas nunca saiu da depressão. E os tratamentos médicos ajudam bastante. Mas como eu falei, eles vão chegar até um certo ponto e não passa dali. O tratamento espiritual de palestra e passe, que nós recomendamos no atendimento fraterno, vai ajudar bastante também. Junto com o tratamento médico, vai trazer bastante alívio. Mas a cura vai vir da pessoa. Nós temos como trazer o alívio, temos como ajudar a melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, mas quando se trata da mudança verdadeira, ela vem de dentro da pessoa. E isso às vezes, demora. Demora por quê? A causa verdadeira da depressão, ela não está nos níveis do químico do cérebro. Isso são resultados, são consequências. Porque o corpo físico, ele é resultado do corpo espiritual. Ele é resultado do espírito, não é? O corpo físico, ele é consequência das necessidades do espírito. Consequentemente, ele é o que acontece no nosso corpo físico, reflete o que vai na alma. Então, a causa verdadeira da depressão, ela pode ser uma causa milenar. Ela pode estar conosco há milhares de anos, séculos e séculos. E a nossa reação do que acontece conosco é o que vai determinar isso aí. Viktor Frankl, psiquiatra, ele sobreviveu o campo de concentração de Auschwitz. E ele falou que a única coisa, a única liberdade que o nazismo não tirou dele foi a liberdade de reagir com o que acontece com ele. Da escolha de como ele vai reagir com o que fazem com ele. Mas cada um de nós tem uma reação com o que acontece conosco. Tem pessoas que ficam para baixo, tem pessoas que ficam nervosas, agressivas. Então cada um tem uma reação natural. E isso pode ser modificado, pode ser educado. Mas muitas vezes é uma condição que nos acompanha há muitas encarnações. E é difícil conseguir modificar um hábito tão antigo. É onde entra o exercício diário, a oração. Muitas vezes pessoas usam meditação, diferentes recursos para se modificar. E não há nada que nos ajude mais a nos modificar do que esquecer de nós um pouquinho. Ok? Esquecer de mim um pouquinho que seja. Levar em consideração o que o outro sente. Não criticar as pessoas. Dar o direito às pessoas de serem como são. É difícil? É. Sinceramente, é difícil. Quando nós analisamos a nossa história espiritual, as nossas tendências, não é? Cada vez a gente se encontra mais complicado de fazer essa mudança. Mas existe uma maneira. Primeira coisa, falamos que somos espíritos universais, filhos de um Deus universal, e já estamos vivendo milhares e milhares de encarnações, possivelmente. Não podemos querer modificar as pessoas, e isso inclui nós mesmos, em uma só encarnação. Quando o médico, às vezes, receita um
um remédio, ele receita 10, 12, 15 doses, porque ele sabe que uma não vai ser o suficiente. E tem que cumprir aquelas doses para conseguir o efeito necessário. Quem sabe o problema que nós temos vai nos tomar 8, 10, 12 encarnações para resolver. Então vou desistir? Não. Isso me dá mais motivação para trabalhar nisso. E a depressão, depois de toda essa pesquisa que eu fiz, a conclusão é que a pessoa se deprime quando as coisas não acontecem da maneira que ela esperava. Em muitos casos, a vida não é como eu esperava. Temos que aceitar. A não aceitação é um mal. Temos que aceitar e procurar mudar, não se acomodar. A acomodação também é um mal, não é? Quando a vida não corresponde o que nós estamos almejando, muitas vezes é a própria vida que está tentando nos guiar para o caminho que a gente tem que seguir. Alguns anos atrás, em São Paulo, houve um acidente aéreo. Um avião da TAM, um Fokker 100. Tem 2 motores lá atrás. Na decolagem, o copiloto notou que o motor 2 desacelerou. Quando eles deram o motor para decolar, tem que ser toda a potência, né? O motor 2 desacelerou. São 2 manetes, um para cada motor. E ele pegou, olhou para o capitão e acelerou de novo o motor. Onde é que já se viu? Nós estamos decolando, precisamos de toda a potência. O motor desacelera de novo. Aí o copiloto pega e acelera aquele negócio. E já fica indignado. Terceira vez ele acelera, quebra o manete e o motor fica acelerado. O avião cai. Eu acredito que morreu todo mundo. O avião, ele tem, no trem de pouso, um sensor, que ele só permite acionar o reverso com o avião no chão. Quando ele aterriza, que o trem de pouso comprime, ele aciona energiza o sistema do reverso. E tem vários sensores em toda parte, e outro sensor no reverso. O sensor do reverso colou, e esse sensor do trem de pouso também. O copiloto, ele fez o procedimento que ele conhecia, que ele tinha como fazer no treinamento dele. Quando foi feita a investigação, descobriram que era falha do sensor, do outro sensor, então, conclusão, falha humana. Foram ao fabricante, Fokker, que hoje acho que já não existe mais, é uma fabricante, acho que alemã. Foram ao fabricante. Aí o fabricante falou que, como a possibilidade de acontecer isso, de um reversível abrir na decolagem, é de 1 em 1 bilhão, eles não recomendavam às companhias aéreas a fazer o treinamento nesse procedimento. O copiloto, por talvez desconhecimento do sistema, ele insistiu numa coisa que não era o melhor para ele no momento, mas que na cabeça dele era o melhor. Porque na cabeça dele precisa dos 2 motores a toda potência para tirar aquela geringonça do chão. Porque não é um avião grande, né? Não é um avião grande. Então, às vezes, meus amigos, às vezes, nós estamos acelerando um motor que está com reverso. E a vida não acontece. E a gente insiste naquilo e se deprime e fica com ansiedade, porque aquilo não está dando certo. É só olhar em volta, olhar os instrumentos. Se ele se desse conta que o reversível está aberto, ele não olhou, porque o reversível tem uma luzinha que diz que está ligado, está acionado. Ele não olhou. Então,
Para, pensa. Não está dando certo? Bateu na porta, não abre. Bateu na porta, não abre, não abre. Não. Muda de porta. Não fica deprimido. Né? Muda de porta. Sacudiu uma árvore, não caiu fruto. Sacode outra, gente. Não fica sacudindo, esperando amadurecer o fruto para cair. Né? A gente se deprime porque a vida não corresponde às nossas expectativas. Né? E a própria natureza tem recursos que vão nos ajudar, que podem nos ajudar. Eu vou falar de outro avião, tá? Pode ser? Agora um avião maior. Antonov 225. Explica para ele que você tem. Eu gosto muito de avião. Antonov 225. É o maior avião comercial hoje em dia. É aquele do filme 2012, quem viu? Que ali no filme tem o 500, mas não é 225. Só tem acho que um voando. Caiu metade. Só tem um voando no mundo. Fabricaram um, o outro acho que nunca foi terminado. É fabricação russa. Esse avião é o maior peso de decolagem da humanidade. 1,4 milhões de libras. Ok? O peso total, avião e carga. Isso aqui é 1,4 milhões de libras. Tem 6 motores. E o que faz esse avião voar? Sabe Deus. Um princípio dos mais simples. Todos nós, nesse momento, eu confirmei isso há pouco tempo com um engenheiro, tá? Todos nós, nesse momento, estamos sofrendo uma pressão da atmosfera de 14 libras por polegada quadrada. Cada quadradinho assim do seu corpo está sendo comprimido por 14 libras. Tá? É a pressão atmosférica a nível do mar, mais ou menos. Tá? Então, o cara que conseguiu desenhar o aerofólio do avião, até hoje tem gente que fala que foi os irmãos Wright, gente que fala que foi Santos Dumont, o primeiro a voar. Eles voaram primeiro, mas Santos Dumont controlou o voo e aterrissou quando queria. Eles não, eles só fizeram assim, decolou e caiu de novo. Voaram por 100... mas é verdade, em 1903. É aqui, ó. É assim, a distância de jogar uma pedra, mais ou menos. O avião levantou, o cara deitado em cima e caiu de novo. Ah, voamos. Bom, essa é outra palestra. Isso é outra palestra. Bom, de qualquer maneira. É o seguinte. Nós estamos sob uma pressão de 14 libras por polegada quadrada, ok? Alguém descobriu o princípio de Bernoulli, né? Que o ar, quando ele passa mais rápido, ele diminui a pressão. Então ele desenhou a asa do avião com a superfície inferior menor que a superior. Então o ar, para passar por cima, ele tem que passar mais rápido. E isso diminui a pressão em cima. E a pressão que está embaixo das asas empurra naturalmente o avião para cima. Não cai menos. Não cai. O avião é jogado no chão, ele não cai. Então, gente, a própria natureza tem recursos que nós podemos nos beneficiar. É só a gente conseguir se colocar na posição, na atitude correta. As leis de Deus são feitas para assegurar a nossa felicidade. E nós somos infelizes quando nos afastamos dela. As leis estão lá. Se eu não estou legal, se eu estou triste... Antigamente não tinha depressão, era baixo astral. Eu fui ouvir de depressão aqui nos Estados Unidos. Era baixo astral na época que eu era gente, sei lá, quando eu era jovem, né? Deprê, baixo astral. Aqui, se a gente for começar a ler livros de, tipo biografias de personalidades, a gente vai ver que essas pessoas, eles pegaram a adversidade e transformaram em escada para o crescimento moral deles. Eles não se deixaram abater. Booker T. Washington é um grande exemplo no livro
Eu não sei como traduzir em português, é up from slavery, tipo acima da escravidão, algo assim, né? Ou da escravidão para cima, não sei. Ele conta a história dele. Ele nasceu escravo, mas quando criança ainda já houve a abolição. Mas, naquela época, o negro, apesar de ser livre, ainda era negro. Era tratado com muita discriminação. Ele dormiu embaixo de uma calçada. Ele foi para uma cidade procurar estudar lá onde aceitavam ele. Quando ele chegou na cidade, aquelas calçadas que eram de madeira, ele dormia embaixo daquele tablado. Até que ele conseguiu na escola, quando deram chance para ele de fazer o teste, a pessoa que fez o teste com ele, o instrutor, falou, não deu muito assunto, falou para ele, limpa essa sala para mim. Foi o teste dele. Ele limpou a sala. Ele não sentiu nem um pouquinho diminuído. Ele usou aquela oportunidade não para reclamar, não para se sentir um coitadinho discriminado. Ele limpou aquela sala 10 vezes. Acho que 3 ou 4 vezes. Ele falou que ele limpava a sala todinha, aí voltava no começo, limpava tudo de novo e examinava. Quando aquela pessoa voltou, o instrutor voltou, falou, ótimo trabalho. Quer continuar limpando? E paga os teus estudos limpando. Foi como ele conseguiu estudar. Disso, ele foi para, acho que Montgomery, Alabama. E lá ele fundou o Tuskegee Institute, uma grande universidade hoje em dia. Só ele, sem dinheiro, sozinho. Houve uma ocasião na vida dele que ele teve que acompanhar um índio, um nativo, né, americano, índio americano. Eles estavam aceitando no instituto lá os índios também, tentando fazer um programa para alfabetizar os índios americanos. E teve um lá que por alguma razão não pôde ficar e pediram a Washington, Booker T. Washington. O nome Washington ele adotou quando ele foi estudar, porque o nome dele era só Booker. Ele não tinha nome. E quando perguntaram para ele o nome, todos os colegas dele tinham sobrenome. Ele botou Washington por causa do presidente. Ele falou, quando perguntaram o nome dele, Booker Washington. Aí depois, mais tarde, ele descobriu que ele tinha um outro nome. Aí ele colocou o T. Mas de qualquer maneira, ele foi acompanhar esse índio numa viagem para levar o índio de volta para a reserva, para sei lá onde o índio ia. Chegaram num hotel, eles podiam receber o índio, mas ele teve que dormir na estrebaria. Por ser negro. Toda vez que ele fez uma palestra, ele só falou coisas boas, do sul e do norte. Ele nunca mencionou nada negativo. Por quê? O que ele fazia com o que de ruim acontecia com ele? Ele transformava em lição para ele e para os outros à volta dele. Como ele, são várias pessoas. Como é o nome dele? Solomon Northup. Foi capturado no norte. Ele já era livre, trouxeram ele para o sul, trabalhou de escravo como 12 anos e depois teve chance de ir embora. E nesses 12 anos, ele trabalhou, ele se comportou, ele saiu de lá com a cabeça em pé. Ele não deixou isso afetar ele. Então a história, gente, é cheia de coisas. Como eu mencionei, Viktor Frankl, num campo de concentração, onde ele chegou lá, a roupa que ele recebeu já era suja, eles não se davam o trabalho de lavar a roupa que eles iam dar para outra pessoa. E ele aproveitou a situação que ele estava, depois de ter perdido os pais e a família toda, para estudar o comportamento humano, inclusive o dele.
E dali ele escreveu a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. As pessoas que têm um sentido na vida, um sentido para o sofrimento, um motivo para aquele sofrimento, conseguem passar as adversidades. Ele fala, aquele que sabe, é difícil traduzir do inglês, aquele que sabe o porquê pode passar qualquer situação. Porque quando o sofrimento é em vão, é ruim de passar. Mas quando ele tem uma causa, Viktor Frankl, ele tinha que sobreviver ao campo de concentração. Porque ele tinha que desenvolver o trabalho dele. Ele fazia palestras na cabeça dele. Ele fechava os olhos e ele se imaginava com a plateia e ele falando. E dando discursos sobre as teorias dele. E ele encontrou forças para sobreviver isso aí. E depois disso ajudou muita gente com as terapias dele. Então são pessoas que passam, que fazem da diversidade um instrumento de fortalecimento, de motivação para viver. E para vencer a si mesmo, no caso. Porque é muito difícil nós conseguirmos, no nosso íntimo, sinceramente, quando a gente está passando um problema gigante, pensar nos outros. Não é? A gente fala assim, meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Quando, se a gente olhar em volta, tem muita gente que nós mesmos podíamos ajudar. Gente que está passando por problemas maiores que o nosso. E uma frase, eu queria deixar todo mundo com essa frase, que já está na hora da gente ir encerrando. Então fica aqui, gente. Por que nós temos medo da morte? Por que é perecer para nós? Porque a nossa tarefa ainda não está terminada. Está vendo? Nós nem conseguimos encontrar ela ainda. E como é que a gente vai achar ela? Olhando para os lados, olhando na nossa volta. Porque Deus nos criou para ser cooperativos. Deus criou a sua obra perfeita, mas não terminada, inacabada, para nós podermos participar. E se nós olharmos em volta, nós vamos encontrar nossa tarefa. Eu sempre falo às pessoas que eu sempre pergunto, você gostaria que isso mudasse? Gostaria que a sua vida mudasse? E geralmente a pessoa fala que sim. E a frase que eu sempre gosto de falar às pessoas é uma frase bem curta, que é o seguinte: se você quer que alguma coisa mude, você tem que mudar alguma coisa. Senão não vai mudar. Se a vida não está legal, Como é que é a frase de novo? se você quer que alguma coisa mude, você tem que mudar alguma coisa. Porque tudo parte de nós. Principalmente com relação à nossa vida. A nossa felicidade, a nossa paz, nosso equilíbrio, ela está aqui dentro. Ela não pode estar num carro, numa moto, num barco, numa pessoa. Ela está aqui dentro. Se nós não conseguirmos nos equilibrar sozinhos com nós mesmos, vai ser muito difícil quando a gente senta do lado daquela pessoa tagarela num avião, quando aquela criança está batendo com o pé atrás do banco, né? Oi? Do avião sempre. Do avião, é. Eu gosto de avião. E a gente aprende muito com o avião, né? Já deu para perceber. A natureza tem seus recursos e eles estão à nossa disposição. Nós temos que aprender a utilizar, ok? Eu me preocupo muito sempre, quando eu converso com alguém, que essa pessoa seja consolada.
E eu espero que a nossa conversa de hoje tenha trazido consolo, tenha trazido otimismo, não somente para quem luta contra a depressão, mas que ela traga um pouco de luz para que a gente evite de cair na depressão. Lembra do avião, lembra da natureza, lembra da tarefa que a gente ainda não fez. Para a gente poder, quando chegar a nossa hora, quando os romanos entrarem aqui, a gente dizer, leva eu, porque eu cumpri o que eu vim fazer. Claro que é difícil a gente saber, na verdade. A gente tem uma... Eu sempre falo o seguinte, desculpa me estender, mas quando a gente faz uma boa ação, daquela alegria, né? A gente faz algo de bom por alguém, ajuda a pessoa, sai fora, a pessoa, como é que eu te pago? Não, não precisa. Tá? A gente se sente bem, leve. Eu falo sempre que aquilo ali é uma pedrinha do passado que caiu do nosso ombro. Que é aquele peso que a gente traz das encarnações. Que quando a gente faz uma boa ação, uma pedrinha cai. E a gente se sente um pouquinho mais leve. Imagina quando a gente começar realmente a viver os ensinamentos do Cristo. Os ensinamentos que a gente aprende com Kardec. Vai cair aquele monte de pedra. Vai ser tanta pedra. Gente, muito obrigado a todos. Lembrem-se disso. Se ficar uma frase, se você quer alguma coisa mude, tem que mudar alguma coisa. Começando, claro, por nós mesmos. Muito obrigado.